Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Papo Jurídico, podcast Andrade Costa Advogados. E hoje vou conversar com Noaki Avenato, especialista em educação para criança autista. Noaki é professora, desenvolveu o método específico, método De de alfabetização. alfabetização para crianças não verbais autistas, né, Noa? Isso. Proprietária da escola IEDUC, escola especializada em educação especial, no qual meu filho estuda. Então, eu tenho um privilégio de ter uma profissional tão gabaritada educando o meu filho. E hoje a gente vai trazer o direito e a educação na prática. Isso que é o Papo Jurídico. O Papo Jurídico tem esse perfil de trazer o direito e também o que acontece no dia a dia, porque é muito comum, ó, as pessoas desconhecerem os seus direitos. É Então a gente verdade. faz questão de trazer para conversar, para explicar, para que você que está nos assistindo, nos ouvindo, saber quais são os seus direitos. Eu sempre falo, para que você possa exercer o direito, é importante você primeiro conhecer. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Esse podcast vai chegar no Brasil inteiro, muito por conta também de quem é a profissional que a gente está entrevistando. Afinal de contas, foi premiada recentemente. Foi. Vai falar um pouco sobre essa história também, uma história linda da premiação. Parabéns, porque você desenvolveu uma metodologia, conforme estava falando há pouco, né, em off aqui, que com certeza vai chegar no mundo inteiro e vai ajudar milhares de pessoas. Vai deixar um legado aí para a sociedade, para o mundo. E quando estiver estudando sobre metodologia de educação, provavelmente vai estar lá, um método desenvolvido por Noaki Avenato. Isso será uma satisfação, por exemplo, olhar assim o material e falar, poxa, conheço essa profissional, falei com ela e tive o privilégio de ter o meu filho sendo educado por ela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cristóferson. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui, né, contigo nesse papo que é tão importante, né, para o desenvolvimento das nossas crianças, das famílias, professores. Né? A gente pensa que a alfabetização é só do professor, só na sala de aula, mas ele está inserido em vários contextos. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar esse tema também. E para começarmos, o que é o EDUC e como surgiu a escola? O IEDUC é uma escola especializada, como tu falaste. Como que ele surgiu? Né? Eu não estive o tempo todo sempre no meio da educação especial. Eu já fui professora também da sala de aula regular. E o que acontecia, Cristóferson? Os meus alunos, nenhum dos meus alunos eram os alunos que passeavam pela escola, sabe? Sim. E eu via os outros alunos das outras salas, os alunos passeando, sabe, do lado de fora, não tendo realmente as atividades que eles deveriam Não estava fazer na participando. escola. E isso me causava uma angústia muito grande. Né? E quando eu criei o IEDUC, ele ainda era atendimento, não era escola especializada. E eu atendia as minhas crianças e fazia as observações também nas escolas, enfim, o contexto e tudo. E eu sempre via, né, um descaso com os nossos alunos. Despreparo, na verdade. Acho que chega a ser despreparo. Né? É falta de conhecimento, né, do que fazer, como trabalhar. Sim. E isso também me angustiava. Né? Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. Né? E muitos pais começaram a falar, abre a escola e tudo. Então, isso me motivou, sabe? E aí foi quando o IEDUC Escola mesmo, de Educação Especial, ele começou a funcionar ali. Muito bom. No dia a dia, assim, eu atendo muita gente com relação a problemas voltados à educação. Você falou que às vezes é um descaso, né? Muito pode ser sim, mas eu acredito muito a questão também do desconhecimento, né? Sim. Porque a gente vê que tem escolas que não têm a preparação. E quando você não tem a preparação, você não tem também como Cobrar. como cobrar e uma situação ali dentro de sala de aula, como vai se comportar. De repente a criança sai um pouco ali da rotina, como você vai conseguir, né? Fazer com que ela venha de novo, participe, sim, enfim. E aí entra também a tua metodologia, né? Porque ela vai, de certo modo, auxiliar bastante na questão da educação e na sala de aula, né? Do professor. Com toda certeza. Então, o que te levou a trabalhar com educação especial foi justamente essa necessidade que você encontrou de integrar
o aluno, porque assim quando a gente fala assim de uma escola inclusiva, não é só a escola de matricular o aluno. Quando a gente fala a questão da inclusão, é matricular o aluno, ele participar, né, e também aprender. Né? E você via que essa parte da participação e do aprendizado talvez não estivesse sendo negligenciado. Com toda certeza, né? Eu sempre gostei muito da área da educação especial, desde o tempo de escola. E ver que os meus meninos não estão sendo aproveitados, sabe? Porque cada um, não importa, Cristófer, sua dificuldade, o nível, cada criança, cada pessoa em si tem uma potencialidade. Sim. Sabe? E isso precisa ser descoberto. Né? E através dessa potencialidade a gente consegue alavancar a criança, né? E todos nós temos. Então, tu tens uma coisa que tu és muito bom, eu tenho uma coisa que eu sou muito boa. Cada pessoa tem alguma área que realmente se destaca, né? E isso precisa ser visto. E quando a gente vê esse detalhe, a gente consegue muito do aluno. E tá faltando esse olhar, sabe, nas salas de aula, né, nas escolas regulares, olhar essas potencialidades. E isso é necessário. Quando a gente consegue desenvolver academicamente a criança, comportamentalmente, porque estar na escola não é somente o estar, né? Não é só estar inserido, né? Como tu falaste, a gente precisa fazer com que ele participe. Sim. Então, a gente precisa utilizar essas potencialidades para fazê-lo participar. Né? E isso funciona, dá certo. A gente só precisa que o profissional que esteja ali à frente da sala tenha esse olhar bem específico, tenha esse olhar para a criança, né? Descobrir a forma como ele aprende. Sim. E como ele aprende. Então, a gente consegue alcançar e seguir esse caminho de aprendizado, de desenvolvimento, né? A gente precisa olhar como um todo. Pedagogicamente falando, a gente não trabalha o pedagógico se a gente não tiver um trabalho com o comportamento. Porque ambos estão ali ligados. Né? Se eu tenho uma criança que não senta, eu tenho uma criança que não faz atividade, que não olha, que não presta atenção. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. Perfeito. Quando você fala a questão de identificar a potencialidade da criança, o que a gente percebe assim, na conversa com os pais, né, principalmente agora no início do ano, assim, acho que eu recebi uns 10 pais e mães lá no escritório para falar sobre isso. É a questão do PEI, né, do Plano de Educação Individualizado. Então, uma das mães disse, não tenho isso. Como é que não tem? Aí eu fui, qual é o nome da escola? Falou, escola tal. Quantos anos seu filho já está nessa escola? 4 anos. O diagnóstico do seu filho é desde? Não, desde quando ele tinha 2 anos. Falei, como é que a escola não tem? Como é que você sabe que seu filho está evoluindo? Em que ele precisa trabalhar se você não tem um plano de educação individualizado? Exatamente. É aí que entra o PEI, né? Para saber realmente a potencialidade, onde que ele está realmente forte e onde é que ele precisa trabalhar um pouco a fraqueza dele, justamente, para que haja o equilíbrio. A gente vê que as escolas hoje parece que desconhecem. Tem o Parecer 50, que é um manual de instrução, tem na própria legislação lei de inclusão, na questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei Berenice-Piana. Inclusive o PNE agora, né? Exatamente. E aí as escolas ainda... escolas particulares com valores de R$2.500, R$3.000. Né? Então, a gente está falando assim de... Agora, fico a pensar, Noah, as escolas do interior do estado do Pará, por exemplo, e também do Brasil. Mas, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Cristóferson. Eu estive agora em vários momentos nos interiores do Pará, pelos municípios, né? Pelas prefeituras municipais. E eles estão preparando os professores. Legal. Sabe, eu fiquei muito surpresa. Teve um dos municípios em que eu fui, em que 90% dos alunos têm um mediador. Opa, 90%. Eu escola fiquei, pública. Meu Deus, escola pública, municipal. Legal. Né? Aí eu fico pensando, meu Deus, o que falta para chegar, né, na capital? Uma dessas escolas, por acaso, uma dessas cidades era Breves. Não, eu não cheguei em Breves ainda. Breve é minha cidade natal, com eu tenho um carinho especial. Ainda não me chamaram para lá. Olha, Breves, olha lá, a Prefeitura de Breves, chamar aqui a Noah Venato, uma palestra para poder
ensinar lá os professores de breves, né? Que os alunos de breves possam ter uma educação aí de qualidade. É verdade, Cristóvão. E é necessário fazer essa preparação. Sim. Né? E essa preparação, hoje, inclusive, com o próprio PNE novo ali, né? Não é só a capacitação do início do ano. A gente tem ali 180 horas, 360 horas de formação para serem feitas durante o ano. Então, as escolas elas precisam agora preparar esses professores mais ainda. Agora, tem um documento ali que está exigindo isso. Né? Então, não é somente um momento. Geralmente, as escolas fazem isso, né? A preparação, início do ano, a formação de professores. Contínuo, né? Isso é contínuo, né? A preparação, ela não dá para ser diário por conta da escola, mas tem que ser, sempre tá tendo acompanhamento, né? E melhoramentos, porque é um trabalho contínuo. E não é só o PEI, né? Agora é o PEI e o PAEE. Sim. Porque a gente tem ali a sala multifuncional, né? Que é o AEE. Sim. E tem a sala de aula. Então, são 2 documentos que devem ser feitos por ambas as partes. Tem participação dos pais, de toda a equipe que está acompanhando a criança. Né? E, como eu te falei há pouco, tô assim, super positivo. Parabéns ao governo do estado, às prefeituras, né? Que estão fazendo esse trabalho. Mas fiquei, assim, bem chocado com uma escola particular, com valores altos, elevados. O pai e a mãe não possuem esse documento. Aí eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é exigir da escola isso aqui. Exatamente. Para daí em diante, dá para você identificar, meu filho está evoluindo. Eu falei, tudo bem, mas como é que você vai mensurar isso, que ele evoluiu? De um ano, de um semestre para o outro, se você não tem. Você acha, é no achômetro, não pode ser no achômetro, tem que ser com dados, né, estatística, para que você possa realmente avaliar, meu filho estava aqui, e eu estou mostrando que está no gráfico aqui, assim, opa, show de bola. Mas nessa outra parte aqui, vamos lá, interação social, por exemplo, ele está aquém do que ele deveria estar. Como é que a gente vai saber? Só com documentos. Não, e o PEI, ele é estritamente necessário. Isso. Porque é com o planejamento que a gente vai saber, então ele precisa agora fazer esse tipo de atividade para poder chegar nesse objetivo. Né? Os objetivos do PEI... Quando a gente fala em PEI, muitas pessoas falam assim, então é retirada de conteúdos, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não é retirada de nada. É a adaptação. Exatamente. Cada criança é individualizada. Exatamente. Né? Inclusive, Cristóvão, acho que não tem nenhuma deficiência. Eu vou dar para ti um exemplo de quando eu estava aqui em Belém, na sala de aula regular. Quando eu voltei de São Paulo, eu morei 3 anos em São Paulo. Quando eu voltei para cá, eu trabalhei numa escola grande, né, daqui de Belém. E eu tinha 18 crianças. Minha turminha era de maternal 2. E eu tinha no maternal os meus meninos com deficiência, que eram os 3, e tinham várias outras crianças, alguns já conheciam as consoantes. O objetivo do maternal era somente as vogais. Aí tu pensa, se eu ficasse somente nas vogais para aqueles que já sabiam as consoantes, eu ia desmotivar uma aprendizagem que poderia estar sendo alavancada ali, né? E aí... para eles, eu criava atividades também diferenciadas, entendeu? Porque eles podiam ir além do maternal. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar para todos, não é só para criança com deficiência. Perfeito. Ou seja, mesmo que a criança esteja dentro da idade dela de aprendizado, mas você pode também trabalhar para que ela possa ter uma evolução maior. Sim, se ele tem potencial, se ela tem potencial, para não desestimular. Exatamente. Para ver você que está ouvindo aqui, o PEI não é para retirar nada, né? Nem o conteúdo, né? Nem um pouquinho. É a adaptação, porque tem que ser individualizado e também não só para criança atípica, mas também para todas as crianças, né? Tem que ter esse planejamento que é para descobrir a potencialidade e trabalhar também ali o que está faltando trabalhar, né? Então, o primeiro documento que chegar na escola, peça, por favor, o PEI, para que você possa avaliar o desempenho do seu filho, né, semestralmente, anualmente, enfim. Exija, né? Exija, é um direito seu, né? Exatamente. Não, a escola não está fazendo ali algum plus, né? Não está te dando algo, não, está te dando o que é seu, né? Isso, e com a participação também da família, né? A família também pode participar disso daí, né? Com certeza. Quando a gente pensa no PEI, ele não está focado somente naquele professor, naquela sala de aula. É o entorno. Então, se ele tem a família, se ele tem os terapeutas que atendem, eles também complementam o PEI. Exatamente. Né? Porque eles vão trazer todas aquelas avaliações de desempenho, de desenvolvimento, que é necessário estar lá presente. Perfeito. E hoje, Noah, qual é o principal propósito da escola? O desenvolvimento dos nossos meninos.
Porque o que acontece? A gente pensa numa vida para eles funcional, numa vida independente, né? Os pais não vão viver para sempre. Exatamente. E isso é uma coisa que angustia muito os pais de lá. Quando eu atendo as mães e pais, né? Aí quando começa a falar do filho, aí toca nisso. Como vai ser o meu filho? Quem vai ficar com ele? Aí começa a chorar. É isso aí. Eu e a Nádia também, né? Às vezes a gente se pega assim, quem vai cuidar do Arthur, né? Como é que vai ser o Arthur? Então a gente tem que ser funcional, autônomo, né? Isso. Então esse é o nosso maior objetivo, essa independência. Né? Então, principalmente o não verbal. Principalmente, porque eles não sabem às vezes te contar o que eles estão sentindo, se está doendo alguma coisa. E então tudo a gente precisa descobrir formas de trabalhar para que ele consiga te informar esses detalhes. Né? Então, assim, não é só alfabetizar, né? A alfabetização, ela faz parte do ciclo. Sim. Então, é conhecer a ler, entender o que está lendo, enfim, reconhecer números, fazer contas. Dinheiro, ele precisa entender que o dinheiro não é só uma folhinha de papel que ele pode rasgar, Sim. né? Que aquilo lá tem uma importância muito grande hoje no nosso sistema capitalista. Verdade. E aí, entender para que serve aquele papelzinho ali, né? Que ele tem realmente essa função social. E a gente precisa trabalhar isso. E a independência mesmo, saber se virar sozinho, fazer as aulas de culinárias, né? A cada mês. E trabalhar essa criança realmente para que ele consiga fazer o máximo de que ele possa fazer só, né? Com independência. E quando a gente fala com relação a isso, claro que nós pais, né, a gente quer sempre dar o melhor para o filho. Quando, por exemplo, sala de aula. Precisa de uma pessoa, de uma acompanhante de sala de aula para ficar com meu filho. Mas se seu filho não está precisando, não force. Por quê? Porque você pode tornar uma pessoa dependente. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter isso. Tem que trabalhar a independência dele, né? O Arthur, por exemplo, que a gente fala o que ele pode fazer só, a gente deixa ele fazer só. Perfeito. Né? Para que ele possa ter essa autonomia, né? Essa independência, de repente, de comer só, tomar um banho, ir ao banheiro, escovar o dente, né? Exatamente. Você tem que trabalhar isso para a criança, porque você não vai ficar de eterno. Né? Ele vai ficar de eterno ali. Então, você tem que trabalhar muito essa parte, né? E às vezes nós pais temos essa preocupação. Não, meu filho tem que ter o acompanhante. Não, ele tem que ter o acompanhante, mas dentro daquilo que ele não está conseguindo. Mas o acompanhante não é para fazer por ele, é para estimular ele a fazer sozinho. A fazer sozinho. É uma coisa que a gente puxa muito a orelha. Não, preste atenção que ele consegue. É que eu achei muito interessante quando você falou num outro podcast que participou, assim, meu papel é ser demitida. Exatamente. Né? Então, meu papel é ser demitida. É verdade, né? É criar autonomia e falar assim, não precisa mais de mim, né? Meu objetivo é esse. Meu objetivo é esse, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito essa reflexão, né? Para entender que temos que criar a independência do nosso filho, a autonomia dele, para que possa ter uma vida aí. Porque se tu colocas numa bolha, ele vai estar lindo, protegido de tudo e protegido do mundo. Mas e depois, quando a bolha estourar? Exatamente. Né? Ele tem que saber o que fazer. É que nem, por exemplo, eu tenho muitas crianças que têm sensibilidades muito grandes a algumas coisas. Né? O Arthur tem algumas também. Então, assim, a gente vai trabalhando também essa sensibilidade ao ponto dele não ser mais sensível àquilo, entendeu? Porque ele está vivendo em um mundo que é extremamente barulhento, né? Em um mundo que tem cheiros e odores o tempo inteiro em todos os lugares que a gente vai. Então, a gente precisa trabalhar também esse aspecto sensorial, né? Para que ele consiga conviver um dia com barulho, né? Para que a criança consiga conviver com o cheiro, com as texturas, né? Vai lá, ele só gosta de usar roupa de poliéster. Mas e se um dia não tiver? Exatamente. Né? Então, a gente precisa trabalhar um dia, precisa ter o contato com essas coisas que eles sentem ali, aquela afliçãozinha, sabe? Mas é aos pouquinhos, sabe? A gente vai trabalhando para poder ir tornando aquilo um ambiente comum. Controlado, né? Exatamente. Né? Não é pegar o menino e já vestir ele com uma roupa toda de algodão. Não, a gente vai aos poucos para ele poder sentir a textura, né? Sentir a maciez e tudo. Quando é o barulho, né?
não retirar totalmente o barulho em si, até porque ele precisa conviver com isso também, mas aí o uso do abafador, que vai sendo retirado aos pouquinhos. O meu objetivo é que minha criança aprenda também a viver nesse mundo, né? Que não é um mundo isolado de acústicos, não é um mundo isolado de texturas, de odores. Perfeito. Muito bom. Agora vamos falar sobre a metodologia que foi criada pela Noa Chiavenato. Eu tenho certeza que a metodologia... Você falou que chegou até em Portugal, já tem alguns em Portugal, já tem em Portugal, já está na Europa, né? Então, assim, vai no Brasil e no mundo inteiro, porque é uma metodologia realmente revolucionária e que vem justamente cobrir aquela lacuna deixada da educação, né? Sim. Você falou muito sobre educação fônica no Brasil, né? Achei muito interessante, educação fônica. Então, a gente trabalha muito a parte fônica, mas e aquelas crianças não verbais autistas, que é, por exemplo, o caso do Arthur? Sim. Como é que ele vai aprender? Né? Fale um pouco para a gente sobre essa sua metodologia. A gente precisa, Cristófelson, primeiro de tudo, pensar no que ele consegue visualizar. Uhum. Porque os nossos meninos, eles são visuais. Sim. Né? Então, não adianta eu trabalhar o som do isso não faz sentido para a pessoa. É que nem a gente, quando a gente está lá na aula de física, de química na escola, que olha para aquilo, para que eu estou aprendendo isso se eu não vou usar isso na minha vida? Né? Eu não vou trabalhar não sou química, não vou fazer nada relacionado a isso. É verdade. Então, desmotiva também, entendeu? Sim. Então, pensa para uma criança não verbal, aprender primeiro todo o alfabeto e os sons, já tem lá 27 letras, quanto tempo que isso vai levar para aprender somente as letras? Aí depois juntar para formar as sílabas, para poder entender todas as... Pensa, 27 letras vezes 5, né? Porque vai pensar aí nessa junção de todas as sílabas. Sim. Aí depois vai formar palavrinhas. Olha, primeiro de tudo, o tempo que se gasta com tudo isso para ainda sem sentido. Porque isso vai ter sentido quando começa a formar palavrinhas, né? Então, o que a gente pensa? O que eu pensei ali? Eu preciso do concreto para lá na frente eu começar a desmembrar e transformar isso para algo abstrato. Mas eles precisam do concreto. Então, eu preciso olhar para essa caneca aqui e olhar e saber que isso aqui é caneca, né? Que lá na frente vai virar o caneca, né? Aqui, por enquanto, ainda é caneca. Então, eu tenho um objeto que eu faço associação com uma palavra. Então, no início, a gente vai começar a trabalhar o que a gente chama de pseudo-leitura. Ou seja, a memorização de várias palavras. E nessa memorização de várias palavras, eu consigo formar frases. Quando eu consigo formar frases, e mesmo quando eu não tenho palavras, eu formo frase com imagens. Então, antes de apresentar letras, de apresentar palavras, a gente já trabalha com as figuras. Então, eu posso olhar, por exemplo, para alguém fazendo alguma coisa e descrever, o menino joga bola, né? E começar a criar uma estrutura com imagens, inicialmente. E com isso, eu já consigo ter ali, fazer uma interpretação. O que ele faz, quem faz, né? Com que, onde, quando, porque essas frases elas vão aumentando. A tendência, o que a gente quer é isso, que aumente. Né? Porque o que é um texto? É um montão de palavras, onde ele vai ter que encontrar alguma coisa. Então, mesmo com as imagens, eu tenho um montão de imagens onde ele vai aprender a identificar a resposta. Né? Eu tenho aquelas crianças que a gente pergunta algo e ela não sabe te responder, porque ainda não entendeu o que é uma pergunta e o que é uma resposta, né? E que não é só lhe copiar o que tu perguntaste, o que tu falaste, é te dar a resposta para a pergunta, que a gente chama de intraverbal, né? É uma resposta diferente do que tu estás perguntando aqui. Então, com as figurinhas, formando as frases, a gente já consegue ensinar essa pergunta e mostrar que existe resposta. Então, desde o início, a minha criança já aprende a interpretar. Então, você ensina também a pergunta. Sim, desde o início. Para os pais, por exemplo, para as mães, para todo mundo, as perguntas para saber justamente obter a resposta correta. Exatamente. E assim, por exemplo, porque o que acontece? Na feita que ele entende a frase e que ele entende que ele consegue montar uma estrutura relacionada a alguma coisa que ele está vendo, alguma imagem, ele vai começar a levar isso para a vida. Entendeu? Então, por exemplo, o dia que o Arthur vai colocar lá, o Arthur quer comer, o Arthur come bolo, ele quer comer bolo, entendeu? Então, vai começar a trazer essas montagens dessas frases para o cotidiano dele. Então, a gente já começa a elaborar aqui um pouco de comunicação.
entendeu? Que é tão importante para os nossos meninos não verbais. Sim, o Arthur tá chegando nessa fase também. Deus quiser, vai logo avançar cada vez mais. Exatamente. Entendeu? Então, o nosso objetivo é esse, que na hora que ele entende a formação da frase, levar essa frase para a vida. Entendeu? Como eu falei, inicialmente com figuras. Depois se introduz palavras. Quando ele já está seguro nas palavras, a gente retira figuras, ficam somente as letras, somente as palavras, onde a gente já consegue estruturar frase, texto, a interpretação de textos, né, a escrita. E assim a gente consegue ir até que a gente chegue lá no desmembrado, onde a gente vai começar a separar isso em sílabas. Mas aí quando chega lá, a gente já separa em sílabas e forma novas palavras com as sílabas que ele já aprendeu. Entendeu? E aí volta de novo as imagens para poder fazer sentido novamente aqueles novos pedacinhos. Perfeito. Entendeu? E aí a gente consegue ali ter da nossa criança a leitura de fato. Não é mais a pseudo-leitura. E quanto mais rápido a intervenção, melhor o resultado. Quanto mais cedo, muito, muito melhor. Tu já imaginaste crianças num maternalzinho, lá dos bebezinhos, que eu tô falando, nem tô falando de crianças com deficiência, de crianças que estão inseridas lá na escola. Se isso começa se é trabalhado essa metodologia com eles lá do infantilzinho, pequenininho, aí quando eles já chegam aqui, já sabendo fazer interpretação, já sabendo fazer tudo, quantos alunos a gente tem no ensino médio que não conseguem interpretar? Eu não estou falando de crianças com deficiência, né? Que não conseguem entender o que está lendo, que não presta atenção. Então, se a gente já estimula isso desde cedo, a gente tem um adolescente lá na frente muito mais independente. Perfeito. E como surgiu, Noah, essa questão da sua metodologia? Você já tinha noção de que realmente você estava fazendo isso? Foi algo assim que você trabalhou ou foi acontecendo na prática e de repente formou? Tudo é teste. A gente não tem aquela receita pronta, sabe? A gente vai testando e vendo o que vai dando certo. Porque o que acontece? Existem hoje milhares de metodologias diferentes, né? Aí, o que eu fui fazendo, Cristal? Pensou, poxa, desse lado aqui tem uma coisa que é muito bacana, é muito interessante, que dá muito certo. Eu peguei. Esse daqui, nossa, isso daqui, esse negócio de cores, essas coisas assim, é muito legal, então trago para cá também. Associado a isso, a gente tem a análise do comportamento, que não é uma metodologia, é uma ciência, né? Muitos falam, método ABA, não é método. Olha, pessoal, como é? Não é método. Né? A ABA é uma ciência, é uma pesquisa científica. Então, que parte do laboratório, né? Então, o que acontece? A gente tem ali estímulos reforçadores, rotina, né? Meios de... A gente tem a equivalência de estímulos, que são esses pareamentos ali que a gente faz entre as figuras e as palavras. Um sistema organizado que é baseado no TEACH, que é um outro... uma outra técnica de trabalho também com autistas, que não serve só para autistas, também serve para todos os outros. Onde a gente vai trabalhar uma estrutura organizada, vai trabalhar com uma rotina visual. Então, a gente tem uma organização, uma sequência para a criança seguir. Os nossos meninos precisam de organização e sequência. Né? Eles precisam de uma rotina. Perfeito. Isso é fundamental na vida deles. Quando a gente tem uma coisa bagunçada, eles não sabem para onde ir, o que vai acontecer. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, isso causa angústia, causa aflição, ansiedade. Perfeito. E com uma rotina organizada, a gente tem a segurança do que vem. Né? E quando termina, porque eles têm que saber que eles vão ficar livres no momento. A liberdade chega, que eu brinco, né? Let it go. E aí, a gente precisa desse trabalho. Né? Aí, associado a metodologias específicas, como eu te falei, pedacinhos e pedacinhos de outras áreas que complementaram e a gente consegue trabalhar ali num todo. Aí eu tenho a comunicação alternativa, que também vem ali fazer parte do pacote, porque eu preciso trabalhar essa comunicação. Né? 90% de comportamentos inadequados em crianças com deficiência que não falam, ela está relacionada justamente a isso. Eu não consigo me comunicar, então eu me comporto para poder dizer o que eu quero. Aí, muitas vezes, eu me comporto de maneira inadequada. Para chamar a atenção de algo. Isso, porque eu quero alguma coisa. Né? Aí eu tenho aquela criança que se morde, eu tenho a criança que chora, eu tenho o pequeno que grita, aí eu tenho o outro que se joga no chão. Então, isso tudo é para poder dizer alguma coisa.
não é só porque eu tô chorando porque eu quero chorar. É porque eu quero comunicar algo. Então, Entendeu? essa metodologia que você desenvolveu, ela também ajuda na parte comportamental. Sim, porque você totalmente. consegue se comunicar Aí eu melhoro o e aí comportamento. melhora o comportamento. Exatamente. Aí na hora que eu melhoro o comportamento, o pedagógico flui muito mais rápido. E aí você tem uma evolução muito maior. Uhum, exatamente. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito show de bola. Vocês estão vendo aí que o método é bem eficaz, né? Trabalhando a parte Sim. comportamental, educacional, né? E dentro de casa, da casa mesmo, o que os pais podem fazer para ajudar? Tudo. Família é fundamental nesse processo. Porque o que acontece? Ele fica 4 horas na escola. Sim, ele vai 1 hora para uma terapia, 1 hora em outra terapia, mas onde que ele fica mais tempo? Uhum. No ambiente familiar, né? São com os pais, com os avós, enfim, com a família. Uhum. E aí, quando a gente tem uma família colaborativa, né? A gente tem uma criança que também desenvolve mais rápido, inclusive. Né? Então, por exemplo, se ele quer água, a gente sabe que ele está com sede. Uhum. E aí ele começa a chorar porque ele está querendo água. Aí eu vou lá, não, meu filho, toma, beba a sua aguinha. Eu entrego a água mediante um comportamento que está totalmente inadequado. Uhum. Aí o que eu faço aqui? Eu ensino para ele que quando ele chora ou quando ele grita, ele vai ter a água que ele quer. Uhum. Então eu ensino ele a pedir de uma forma errada. Né? Então, por exemplo, se eu tenho recursos, aí eu tenho cartinhas, ou então eu ensino sinais. Eu costumo trabalhar muito, Christopherson, com os meus meninos, inclusive fazendo minha segunda língua é língua de sinais. Uhum. Então, assim, eu costumo apresentar nossas cartinhas e fazer o sinal junto também, sabe? Porque se não vem pela cartinha, vem pelo sinal. Né? Então, ele aprende a se comunicar de uma de várias maneiras. Né? Eu tive uma criança lá em São Paulo, né? Se a mãe dele ver, ela vai lembrar, ela vai saber quem é que eu tô falando. E era minha criança, ele tinha na época 12 anos de idade, 12 não, ele tinha uns 9 anos de idade naquela época. E ele falava somente 5 palavras, e sempre as 5 palavras. A principal dele era bobo, tudo era bobo. Aí tinha os coleguinhas que falavam assim, tia, ele tá me xingando. Não, ele não tá, ele tá dizendo que ele te ama. É porque ele não sabia dizer, pronunciar outras coisas, eram somente 5 palavras. Né? E uma delas era meu nome, só que ele não chamava de Noah, ele chamava de Boa, porque ele não conseguia pronunciar Noah, ele falava Boa. Aí, e eu comecei a ensinar com ele tinha uma síndrome que eu não vou recordar agora, mas está dentro do espectro. Né? E aí, com isso, a apraxia da fala também. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar com ele mostrando as cartinhas e fazendo os sinais. Então, cada cartinha, por exemplo, palhaço, eu fazia o sinal do palhaço, cachorro, fazia o sinal do cachorro. E assim eu ia, né? Trabalhando e estimulando. E aí, sempre ele conseguia ecoar, né? Ele conseguia repetir na hora que eu falava, mas depois se perdia, ele não conseguia lembrar da palavra. Quando eu comecei a introduzir os sinais da língua de sinais, ele foi começando a recordar. Né? O cérebro foi funcionando porque foi atingindo, né, muitas áreas ali ligadas do cérebro. Quando a gente trabalha com sinal, fala, ações, ecoico e mais um monte de coisa, a gente estimula mais áreas do cérebro. E aqui os sinais começaram a dar para ele uma independência nessa fala, nesse som, nessa linguagem. Aí ele fazia na hora, palhaço, alhaço, ele fazia do jeitinho dele. E aí, um dia, a gente estava lá no zoológico, lá em São Paulo. E aí, tinha um macaquinho num galho bem alto. Ele estava comendo uma banana. Ele, boa, o que foi, meu amor? Aí, ele olhou pra mim assim. Aí, ele sozinho, não precisou de mim. Ele fez o sinal da banana. Aí, ele olhou assim, banana. Pô, que legal, menino, que lindo. A partir daí, sabe quando liga a chave, assim? Né? Aí ele começou a conseguir falar várias coisas, fazendo os sinaizinhos, sem precisar de uma pessoa para poder dizer o que eu estava falando, que sinal era aquele, que nome, que palavra era aquela. Né? Então, eu falei, a gente consegue encontrar ali os meios, entendeu? Né? Assim como eu citei lá no outro lado, a questão da minha criança, da minha aluna que cantarolava. Então, assim, a gente consegue extrair, mas a gente precisa saber como. E quando a gente consegue perceber os caminhos, aí flui, entendeu? Muito bom.
Eu, como pai, você falou a questão de pronunciar banana, me lembro quando o Arthur não falava nada, pronunciava nenhuma palavra. A primeira palavra que ele pronunciou pra gente, assim, foi algo fantástico de ouvir a voz dele, né? E, assim, muitos pais e mães também, quando começam a ouvir a voz, aumentar o repertório, né? Sabendo que está conseguindo formar frases, consegue contextualizar, né? Banana, macaco, então esse negócio assim, fantástico, né? Sim. Muito bom, lindo, lindo demais. Eu me emociono o tempo todo, sabe? Eu digo, eu não trocaria a minha profissão por nada nesse mundo, sabe? Por maior dinheiro que fosse, não, eu não trocaria. Porque é uma emoção para mim diária estar com eles, sabe? Ver uma criança que não lia, que não reconhecia a letra e hoje está lendo para mim. Isso já é meu pagamento, sabe? É incrível. Eu sou apaixonada. E aproveitando o teu gancho, né, que a Noa está falando a respeito da vocação mesmo, né, algo assim que realmente, pô, é isso que eu quero, é isso que eu nasci para isso, eu me identifiquei. Na primeira vez que eu fui lá na escola do Arthur, a apresentação do Arthur, que eu olhei esse Noa, a forma que ela interagia com as crianças, brincava e fazia, eu olhei assim, isso aí é amor mesmo. Que a gente consegue perceber realmente se doou o máximo ali, né, o que foi planejado, com bastante carinho, interação com as crianças. Realmente tem que ter uma vocação, tem que gostar bastante, né? Porque também é pesado, é duro, a gente sabe, né? Como é a dificuldade, desafio. A dinâmica, né? Tem professores que não aguentam, pedem para sair, a gente sabe tudo isso, né? Porque realmente não é para qualquer um, né? Só tem que gostar muito, né? Não façam educação especial se vocês não gostarem, porque realmente é necessário gostar, amar aquilo, porque assim, não é fácil. A gente sabe que não é fácil estar numa sala de aula, não é fácil estar com as crianças, de vez em quando tem um puxãozinho de cabelo, né? Tem o ouvido que de vez em quando dói um pouquinho, com um gritinho, mas é uma questão mesmo de amor, sabe? Amor. Então, o primeiro requisito para estar na educação especial é gostar, é amar aquilo. Porque se tu não amas, tu não trabalha com criança nenhuma. Verdade. Sabe? É o primeiro ponto. Por isso que eu sou muito grato e faço questão de trazer, de dar voz para todos os profissionais que trabalham com educação especial, porque fazem um trabalho fantástico. Né? Eu, como pai de crianças, né? de autistas, mas com suporte 3, se não fossem vocês, por exemplo, outros profissionais também, os nossos filhos não teriam a evolução que tem, né? Então a gente, como pai, assim, como profissional também, a gente fica assim muito grato pelo trabalho que vocês fazem, viu? E é de coração mesmo. Vê quando fala que se emociona, porque realmente, né, a gente se emociona porque a gente está falando de pessoas que a gente mais ama, né? São nossos filhos. Quando a gente vê a evolução, a gente vê o carinho. O Arthur, por exemplo, ama ir para a escola, né? Que a escola, eu falei no início do programa, o Arthur estuda lá na EDUC. Então, assim, ele adora ir para a escola. Quando foi o início do ano agora, que chegou de lá, eufórico, assim, um negócio fantástico. Então, para você ver que a escola, né, tá dando todo o suporte, né? A criança gosta se sente bem lá, né? Isso é fruto do amor, né? Do que é com o tratamento com as crianças lá, de todos os profissionais que trabalham lá. Parabéns. Obrigada. É uma salva de palmas, vamos quebrar um protocolo, é uma salva de palmas aqui, porque merece demais, viu? O reconhecimento mesmo que a Noa é fantástico em relação a isso. Não, você falou a questão do seu método, ele também pode ser aplicado pelos pais? Pelos pais. Não é necessário ser professor para poder trabalhar com o aluno, né? É trabalhar com filho, com sobrinho, com avó, não tem problema, não tem mistério. Não é uma metodologia que é específica de profissional X, né? Todo mundo pode trabalhar com ela. Não é algo difícil. É trabalhoso, porque tu tens que criar imagens, rotina, não sei o quê. Então, assim, mas é muito tranquilo de se trabalhar, né? Então, tu precisas ter um tempo, só que tu precisas ter um tempinho com a criança. Então, essa metodologia sua pode ser trabalhada tanto em casa, pelos pais, como os outros profissionais também podem adaptar dentro da atividade dele, adaptar essa metodologia. Pode. Inclusive, Cristóferson, é até interessante, porque eu fiz um curso online dia 10 de janeiro. Foi alguma coisinha por aí. Não lembro exatamente da data.
Mas, assim, eu tenho recebido os feedbacks dos profissionais que estavam lá, das famílias que estavam participando. Eu tô fazendo isso, tá dando certo, tá mudando aqui uma criança que não conseguia e tudo, ele tô conseguindo. E manda videozinho deles produzindo, sabe? A coisa mais linda. Então, assim, não é só para salas de aula. Né? Legal. A gente pode usar no todo. É muito legal. Muito bom, porque, assim, pensa-se que o método é apenas para dentro da escola, professores não, né? Não, é tanto para tudo. Pais, familiares e outros profissionais adaptando a metodologia para cada uma da sua atividade, você consegue ter o resultado esperado, né? E se a gente pensar bem em um contexto de sala de aula, alguns professores perguntam assim, mas eu tenho 30 alunos na sala, né? Como que eu vou adaptar? Eu falo, gente, a gente tem ali possibilidades infinitas, porque na feita quando a gente trabalha com as palavras, trabalha com as imagens, a gente pode utilizar isso em todas as disciplinas. Então, eu não vou trabalhar alfabetização somente em português. Eu vou trabalhar história, geografia, ciências, em todas as disciplinas que eu tenho na escola. Né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá em ciências dos animais com os meus alunos, os habitats, né? Aí eu posso pegar três animais, escolhe um aquático, um terrestre, enfim. E vai lá, coloca o peixe, coloca o pássaro e coloca o cachorro. Né? E dá para poder trabalhar com esses três formando frases, com esses três organizando. O pássaro voa no céu, ainda coloca um pleonasmo ali, não tem problema, sabe? Então, o cachorro anda na terra, o peixe nada no mar. Então, a gente consegue criar frases, né? Trabalhar esses pareamentos na organização em todas as disciplinas. Todas, sem exceção, inclusive na matemática, que é uma ciência exata. Né? Perfeito. É muito bom. Muito bom. E hoje, você dentro da escola, o que você percebe que os pais não sabem dos seus direitos? Por exemplo, eu falei há pouco do PEI, né? Muitos desconhecem. Mas que você identifica, olha, vejo que pai e mãe talvez falte isso e aquilo. No dia a dia conversando, não só dentro da escola, né? Dentro de você conversando com outras pessoas também, relacionando com outros profissionais. Olha, eu administro 2 grupos de pais de autistas. E a gente tem uma infinidade de desconhecimentos. Que quando a gente coloca... Porque, às vezes, quando a gente faz as orientações nesses grupos e tudo, dos direitos dos filhos, o que eles precisam, o que eles podem, o que eles devem ter, não somente na parte de educação, mas da vida, né? E há um desconhecimento gigantesco por muitas famílias, principalmente aqueles que não têm aquele acesso todo, né, a esse conhecimento. Então, por exemplo, a questão de mediação escolar. Quantos alunos hoje em Belém, só em Belém, a gente tem e que as famílias estão esperando até hoje, já está... Olha, hoje estou falando só desse ano, mas já teve o ano passado, outro ano, e que estão esperando ainda um mediador que nunca tem. Né? É direito da criança. Então, o governo, a escola particular, enfim, ele tem o direito de oferecer, ele tem o dever, na verdade, de oferecer, se ele realmente necessitar desse suporte. Exatamente. Né? Hoje a gente tem os estudos de caso que a escola vai dizer assim, não, realmente esse daqui precisa muito. E aquilo que te volta, se você voltar um pouquinho, a gente comentou sobre isso. Foi, né? exatamente. Se o filho realmente precisa, porque eu quero, não, você não é querer, porque senão você vai criar uma pessoa dependente. Né? Você tem que tirar essa dependência e torná-lo independente. Né? Exatamente. Então, assim, tem essa questão do mediador, essa questão mesmo do PEI, né? Muitas crianças também nas escolas sem esse documento e que, às vezes, mesmo a gente cobrando, insistindo, a escola ainda protela, sabe? Vai deixando para depois. Nós estamos fazendo, mas ele nunca chega, sabe? É uma coisa incrível. E, assim, tanto que muitas vezes, quando a gente faz alguma orientação, a gente já passa para os pais as legislações, né? Os artigos e tudo, do que eles têm que cobrar, de como que eles podem cobrar, de levar a legislação para a escola para poder mostrar para o diretor, tá vendo? Ele tem direito a isso. Né? E não somente nessa questão da educação, como eu te falei, tem as questões de carro, né? Que tem os direitos de comprar o carro com descontos, né? Dos impostos. As viagens, que ele também tem acesso, tem direito a viajar, não somente de avião, mas barco, navio, enfim, até e ônibus. Né? Os ônibus, ônibus é um que realmente todo mundo conhece, porque
o transporte. Mas essa mesma coisa, o mesmo também acontece para os navios, para os aviões. Então, tudo tem, né, tem uma que muita gente desconhece, muita, que é aquela questão da luz azul, né? Então, o desconto na conta de energia. Sim. Que Baixa também renda, é um né? direito, exatamente. Então, se tu tens uma criança com autismo em casa, tu pode ter esse desconto na tua conta de energia. Né? Isso é muito importante. Até porque o gasto com uma criança, né, autista, é muito maior do que o gasto com uma criança não autista, né? Com toda certeza. E aí esses valores vão justamente para pagar ali um transporte, pagar um profissional para acompanhá-lo, pagar as terapias. Outro também que desconhece muito, aproveitando a sua fala, é que, por exemplo, meu filho estuda numa escola especial. Então, essa escola especial, ela entra como gasto para a saúde. E aí eu tenho a restituição integral, não estou limitado àquele valor de 3 mil e pouco reais que é atualmente a legislação. Só que a justiça entendeu também, por uma questão de igualdade, princípio da igualdade, que quem estuda em escola regular também, esse gasto não é com educação, esse gasto também é com saúde. Ou seja, você que não está tendo a restituição imposto de renda com relação à questão da educação regular do seu filho, você pode também colocar como saúde. Olha, muito bacana, essa eu não sabia. Tá vendo? Por isso que o podcast Papo Direito tem essa finalidade, né? De democratizar o conhecimento. Perfeito. Para que possa a coletividade usar, né? Usufruir. Achei muito interessante uma vez assistindo uma entrevista do Agostinho Carrara, que eu esqueci o nome dele, Pedro Cardoso, se eu não me engano. E ele falando sobre a questão da democratização do conhecimento. Falou, conhecimento da matemática, por exemplo. Quem foi fazendo matemática, ciências, isso é um conhecimento universal, não fica preso a ninguém. Ninguém é dono do conhecimento. Então, a mesma coisa aqui, né? Ninguém é dono do conhecimento. Então, quanto mais você divulgar, propagar, né, levar para as pessoas, mais elas vão poder exercer. Então, por exemplo, isso é um direito. Muita gente não sabe disso. É verdade. Quer ver outra coisa também que muitos não têm e têm direito de ter, que é o BPC. Sim. Né? O BPC, quantas famílias que realmente baixa a renda, que não tem, tá dentro de todos os requisitos, e aí chega lá no INSS, negado. Exatamente. Né? Então, eles pensam, acabou, negou ali, não tem mais solução, não. Tem sim, juridicamente falando, né? Tu podes entrar na justiça porque é um direito da criança. Tem a questão do BPC, eles negam tanto por uma questão de analisar só a parte clínica, né? A questão do autismo, mas não contextualiza a questão social da criança, né? Enfim. E muitos pensam que é apenas para um grupo, para uma pessoa. Já tem, meu avô já recebe lá. Né? Ou minha mãe, meu pai, o meu irmão já recebe. Aí eu não posso receber? Não, pode ser quantas pessoas, independentemente da quantidade. Vai depender, claro, do perfil ali da questão socioeconômica, financeira, enfim, mas você se enquadrar dentro dos requisitos financeiro e de deficiência, você consegue ter todos os direitos. Aproveitando mais uns direitos, né? O autista é considerado deficiente. Então, todo e qualquer direito garantido ao deficiente, automaticamente garantido ao autista. Isso. Então, vaga de estacionamento, por exemplo, está lá a vaga para deficiente. Seu filho tem direito a estacionar naquela vaga. Concurso público, naquela vaga. Cotas para emprego. E aí que entra a educação. Por que educação? Porque se eu fizer um recorte de autistas fora do mercado de trabalho... Nossa, é muito grande. É um absurdo, né? E eu fico surpresa, sabe, Cristóferson, porque, por exemplo, nós temos ali muitos autistas que são extremamente organizados, sabe? Que, nossa, para poder colocar ordem em um local que deveria estar organizado e estar bagunçado, seria, assim, fantástico. Então muito bom nisso, né? Parte de tecnologia, né? Tecnologia é demais. Então, sabe, tem que se aproveitar bastante isso. É necessário. A gente tem ali um leque gigantesco de possibilidades onde não são ofertados. Quem que a gente vê hoje quando a gente vai nos lugares? É a pessoa não desmerecendo, porque também, da mesma maneira que um precisa, o outro também precisa. Mas é porque a gente não vê os autistas. A gente vê as pessoas com deficiência física, né? A gente vê... Eu já cheguei a ver uma vez uma menina com síndrome de Down num Mac da vida, lá em São Paulo.
Mas a gente não vê autistas. A gente não vê. E eu não entendo o porquê disso, porque talvez seja o eles são desconhecimento demais. de que tem esse direito, de entrar na cota. Sim. Né? E também muito ainda aquela visão do autista de não ser uma pessoa que não consegue inserir no mercado, na sociedade, não consegue fazer, né? Infelizmente, quando a gente fala em autismo, muitas pessoas, quando escutam o nome, já pensam no autista, que é o autista suporte nível 3 gravíssimo, sabe? E não é somente assim, né? A gente tem os suporte, tem os níveis de suporte. Então, olha, lá na escola nós temos uma professora que ela é autista. Sabe? Tu não sabias disso? Não. Né? Então, a inclusão na prática, né? Uma das nossas professoras é autista. Eu estou fazendo avaliação neuropsicológica, porque eu estou encaixada ali no suporte também de TEA, suporte nível 1. Eu já ia falar, complemento que eu vou falar justamente o que você vai falar. Complementa aí. Então, nós temos aqui tem muita gente que não sabe. Exatamente. Sabe? E tá ali dentro do... A gente só vai perceber quando alguém fala pra ti, sabe? Que nem, por exemplo, pra mim, o meu normal sempre foi esse, né? Sim. Então, eu sempre fui assim minha vida inteira. Então, eu nunca me olhei de uma outra maneira, porque eu fui assim a vida inteira. Até que chegou essa minha amiga, que é a professora lá da escola, e falou assim, tu já pensaste em fazer uma avaliação neuropsicológica? Aí eu parei pra pensar, meu Deus, por quê? Aí eu fui pesquisar o autismo em adultos, em mulheres em adultas, que é diferente do autismo em homens. Ainda tem isso também. E eu via o quanto que eu me encaixava em cada um dos... Foi fazendo lá só cheque. Opa! Meu Deus, eu preciso. Foi quando eu marquei minha avaliação neuropsicológica. E tá sendo avaliado. Por que eu tô te falando isso? Porque, assim, muita gente tem vergonha. Mas, se eu for diagnosticado com autismo, vou ser estigmatizado, vão me olhar tal diferente. Mas você já pensou quantas pessoas vão se espelhar em você? Exatamente. Já pensou o que é isso? Fala assim, sou autista, totalmente funcional, estou aqui no nível de estágio aqui profissional, assim, elevadíssimo. E o pai e a mãe, né, porque assim, quando eu tive o diagnóstico do Arthur, eu acho que de 99,99% ou 100%, o camarada entra quase que no luto ali, né? Não reage assim, né? Fica assim realmente entristecido, tem uns que não aceitam, né? Até hoje ainda tem isso, uns que não aceitam. Isso é muito ruim, porque acaba prejudicando o desenvolvimento. Mas quando você olha alguém de referência, fala, poxa, meu filho pode chegar. Estou te falando isso porque uma conversando com uma mãe de Macapá, ela falou assim, meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, fiquei mal pra caramba. Só que eu descobri que tem um promotor aqui no estado do Amapá que ele é autista. Eu falei, olha, tá vendo a referência? Pois é. Não é? Isso é muito importante. Então tem que ver isso também. Então, assim, é o que eu tô te falando. Por que tem autista fora do mercado de trabalho? Muitos porque é preconceito, não entende o que é o autismo, pensa que é algo que, né, assim, não tem não é sociável, não sei o que. Não é nada disso. Ele tem algo que precisa ser trabalhado, por exemplo, não gosta de barulho. Ok, mas pode ser um camarada altamente organizado, um cara altamente competente, por exemplo, na contabilidade, que são números, que são muito bons, né? Questão de TI. E você aproveita a mão de obra em home office ou trabalho híbrido, enfim. Então, é entender, né? Conhecer um pouco mais. Então, nosso papel também é justamente levar isso. Com certeza. Né? De conhecer o autista. E aí a pessoa, às vezes, fica... Inclusive, na lei Brandis-Piana, 2025 agora, tem lá um artigo novo falando justamente incentivar o diagnóstico em adultos. E idosos. Importante. Porque tu vai pegar o recorde da população, 2,1%, se eu não me engano, da população até 9 anos de idade é autista, então eu vou pegar adulto 1%. Não, tem alguma discrepância, algo que acontecendo. Acho que é o subdiagnóstico, né? Sim, as pessoas não fazem, entendeu? Não buscam. Né? Preferem, às vezes, ficar ali com uma estranha, né? Que é assim que a gente é visto. É verdade. E não vai, né, em busca de saber o que de fato acontece. Então, não procura. Porque se a gente fosse realmente fazer a avaliação de todos os adultos, ia ter muito. Aquela margem lá, sabe, de 1 para 36, ia diminuir, assim, drasticamente, porque...
nós temos muitos autistas não diagnosticados. Sim. Muitos. Verdade. E o que você diria, Noah, para o pai e para a mãe que acaba de receber o diagnóstico? Que não desistam, né? Porque... E não pensem que não vão ser capazes de fazer alguma coisa. Nunca desmereçam a capacidade dos filhos, porque eles podem, né? Eu já vi muitas crianças que não falaram até determinada idade e depois começaram a soltar tudo, sabe? Então, nunca desistam. Sempre lute, incentive, estimule essa independência, não coloquem os filhos numa bolha. A gente precisa que eles façam parte do mundo, né? Então, a gente precisa que eles... Que não tem problema dele pisar, colocar o pé no chão. Ah, não vai pegar uma bactéria, não vai, nada disso. É preciso sentir, né? Sim. Sentir o mundo para poder ter realmente, de fato, essa independência. Então, estimulem. Essa é a chave. Sim, se você está suspeitando, né? Não faça como alguns pais e mães. Não, meu filho não tem, não. Leve ao médico, né? Se realmente for diagnosticado, não é o fim do mundo. Com toda certeza. Eu posso falar isso como pai, né? De 3 filhos, né? E profissional, gente, não é o fim do mundo, né? Não esqueça. Aqui a gente está falando, as pessoas têm uma visão totalmente distorcida do que é o autismo. Eles não vão deixar de ser os seus filhos. Exatamente. Né? Eles vão continuar sendo aquela mesma criança que vocês conheceram lá no nascimento. Uhum. E só vai precisar de mais apoio, Sim. sabe? De mais incentivo. Mas eles vão continuar. E não esquecer nunca, Christofferson, que eles são crianças. Sim. Eu vejo, às vezes, crianças em terapia 24 horas por dia. E onde que está o espaço da brincadeira, do ser criança? Isso é realmente verdade. É importante. Eu tenho um pequenininho que ele estava nessa vida, assim, sabe? Terapia. Ele saía da escola, almoçava rapidinho, já corria para terapia, só estava de volta de novo lá em casa quando já estava anoitecendo. E aí ele estava ficando super estressado e tudo. E a gente falou assim, tira de algumas coisas. Tira, corta. Diminui meus atendimentos também. E, sabe, E ele teve tempo de respirar. Esse pequeno desenvolveu num tanto que ele não desenvolveu todos esses outros tempos por conta daquela quantidade massiva de terapias. Então, quando reduziu ele, né, teve um pouco de liberdade ali, para ele foi muito melhor, porque ele conseguia se concentrar melhor, ele conseguia participar muito mais. E aí ele desenvolveu muito mais do que quando ele estava cheio de terapias. Né? Então, é muito importante. Não adianta, se tu continuar... o cérebro está cansado. Sim. E continua, o cérebro está cansado. Ele não vai aprender na mesma velocidade que ele está aprendendo se o cérebro estiver tranquilo. Perfeito. Entendeu? Então, eu preciso do tempo. Né? Então, tem uma coisa, dá um tempo para outra. É necessário. Porque eu preciso acomodar a informação. Se eu não acomodo a informação e já vou logo para outra coisa, aonde que eu aprendo? Perfeito. Entendeu? Então, eu tive não esqueça. Uma vez conversando em 2022, conversando com uma diretora de uma escola lá do Augusto Montenegro. Ela falou exatamente, não era escola especial não, era uma escola regular. Uhum. Falou exatamente isso. Falou, o problema às vezes dos pais é que coloca a criança em tanto curso, né? Ela acaba... pegando os dias dela inteiro, preenchendo o dia inteiro, que a criança, às vezes, ela acaba não aprendendo por conta disso. Uhum. Pensa que vai aprender com quantidade? Não. Então, assim, criança, tem que ter o tempo dela de brincadeira, de socialização, enfim. E eu percebi isso também no Arthur, uma época. Acho que em 2022, ou antes, enfim. O Arthur estava numa dinâmica muito grande, assim, terapia direta, né, de manhã, tarde, enfim. E a gente começou a perceber porque ele já estava querendo resistência, não querendo ir, mas será que não está cansado? Será que não é excesso? Vamos tirar. E aí resolveu, melhorou. Pois é. O comportamento dele era exatamente esse, que estava cansado, como nós, né? Todo mundo cansa, né? Só que é aquela questão que não verbaliza. Sim. E aí acaba o quê? De forma de chamar atenção de uma outra forma. Aí vem a questão comportamental que a gente falou há pouco, lembra? Então a questão comportamental levou a isso. Se conseguir se comunicar
não verbalizar, mas conseguir se comunicar, a gente entender e melhorar o comportamento. Então, entra a parte do método que a gente falou lá atrás, né? Que a comunicação ela vai melhorar a questão comportamental. Muito bom. Perfeito. Estamos caminhando para o fim. Tá? Passou muito rápido, né? Verdade. Um assunto riquíssimo. Ainda tem, assim, dá para ficar horas e horas conversando. Mas que as suas considerações finais para os pais e mães, familiares, sociedade como um todo. É importantíssimo, né? Investir. Eu não estou falando de investimento financeiro, mas eu estou falando de investir o tempo para a criança, né? De se dedicar a ele. Não é para abandonar a sua vida, para poder ficar cuidando somente dele, mas de ter o tempo. Meu filho, vem cá, me dá um abraço, bora ali, bora passear, bora fazer alguma coisa. Eu sei que a gente trabalha o dia todo, a gente trabalha a semana inteira, precisa trabalhar, né? Mas final de semana tá ali, é todo teu, sabe? Então dedica esse tempo para a criança, dedica esse tempo para o filho, porque vai chegar um dia que vocês não vão estar aqui, né? Os pais não vão estar aqui. E vai chegar um dia que ele vai crescer e que ele não vai querer mais esse colinho do papai, o colinho da mamãe. Tem alguns alunos lá na escola que quando chega e a mãe tá acompanhando, aí ele já faz assim, tchau, tchau. Né? Tipo, vai-te embora que aqui sou eu. Eu tô adolescente já. Exatamente. Então, chega nesse momento também, que não é porque ele é autista ou porque tem outra deficiência, ele também não vai querer mais esse contato todo de quando eles são pequenininhos. Então, aproveitem. Curtam bastante as crianças, curtam os filhos, né? Isso é uma riqueza que ninguém vai te tirar. Né? É importantíssimo. Chegamos ao final do nosso papo jurídico hoje. Trouxe um prazer de conversar aqui com a Noa Chiavinato. Sempre falo Noa e Noa. Tá tudo certo. Noa, a pronúncia correta. Assim como falei no início do programa, para mim é uma satisfação enorme, né, ter conversado com você e também pela admiração que eu tenho, né? Ser um profissional de nível nacional, quiçá internacional, viu? Você nem sabe, mas talvez já esteja internacional e daqui a pouco já faz aí um podcast internacional. Enfim, satisfação também do meu filho estar sendo educado pela Noa, pela escola dela. Então fica aí esse recado. Se você quer uma escola especializada, pode procurar a escola da Noa aqui, que é super competente. Meu filho adora, ama de ir para a escola. Então isso é sinal de que está sendo bem tratado. Né? Muito obrigado. Fica esse programa aqui especial para você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, você que é profissional, saber do método da Noa de educação, que não apenas, né, Noa, para específico de educação, questão da escola, mas também todas as outras áreas, né, da saúde também você pode aplicar para os pais, para as mães. E informações você pode seguir na rede social. Qual é o seu Instagram, Noa? Eu deixo do Ieduc, né? Que é @ieduc, com CHI, _, né? Tem lá muito conteúdo, riquíssimos. Eu vi que também vai ter cursos, né? Vai promover curso. Estão tendo. Vai ter dia 28 de fevereiro agora um presencial e dia 18 de abril um outro online. Perfeito. Para você que não é daqui de Belém do Pará ou não pode se locomover, tem a opção do online. Muito obrigado. Aqui uma lembrancinha. Obrigada. Isso aqui é uma singela lembrança para tudo que você faz, né, para nossas famílias. Esse foi mais um episódio do Papo Jurídico. Hoje falei com a Noa Chiavinato sobre educação, mas temos vários outros episódios. Você pode assistir, compartilhar com seus amigos, familiares, porque é um conteúdo riquíssimo e eu sempre falo que você souber seus direitos, você vai saber exercê-los. Então, nosso papel aqui do Papo Jurídico é justamente esse: democratizar o conhecimento para que possa atingir um número maior de famílias, para que elas possam ter dignidade. A gente não tem noção de onde a gente chega, mas eu tenho certeza que com o nosso podcast, com nossos conteúdos, com a orientação que a gente está dando, tenho certeza que muitas famílias já conseguiram resolver problemas judiciais, jurídicos, assistindo o podcast. Então, por isso que eu peço que você compartilhe, porque eu tenho a certeza que vai ajudar muitas famílias.